Oi, gente, vou contar meu relato, como foi o colo curto, se minha bebê poderia nascer com síndrome de Down e o uso do pressário. Resolvi fazer esse relato porque na minha gravidez foi o que me ajudou. Assistir os vídeos das meninas que superou e outras não. Espero que ajude você, mamãe, que está passando por isso, que não é fácil, é uma barra que a gente passa. Quem nos sustenta só Deus. Espero que ajude. Por isso que eu resolvi vir aqui no ano de 2025. Hoje são 14 de outubro de 2025. No ano de 2024, dia 14 do 3, eu descobri que eu estava grávida. Nossa, foi uma surpresa e ao mesmo tempo fiquei preocupada, porque 5 anos atrás eu tive uma gravidez anembrionada. Eu acho que é assim o nome. Minha língua às vezes embola para me falar as palavras. Aí fiquei com medo de ser outra gravidez e não desenvolver, porque essa gravidez não desenvolve um embrião. Só tem o saco gestacional, e assim foi. Aí, depois de um mês que eu descobri que eu estava grávida nessa minha antiga gravidez, eu perdi. Aí fiquei com medo dessa gravidez ser a mesma coisa. Aí eu descobri que eu estava grávida, fui fazer ultrassom, aí não apareceu um embrião. Nossa, pensa numa aflição que eu fiquei. Tô aqui fazendo tapete, eu faço tapete. Eu tenho até outro canal aqui que eu comecei, Claudineia Crochê, fazendo tapete. Fico postando. Aí fui fazer ultrassom pelo SUS. Vou pausar aqui que minha garganta tá irritada. Aí fui fazer ultrassom pelo SUS pra ver como é que tava, se já tava formadinha. Que já foi outra. Primeiro não tinha visto, né? Que o médico falou que poderia ser que eu tava de 5 semanas a 6. Aí não podia ouvir o coraçãozinho do bebê. Pense numa semana frita que eu fiquei. Aí eu esperei até completar, pela data da primeira ultrassom, até dar 3 semanas. Aí eu fui fazer ultrassom, fiz pelo SUS. Aí lá o médico viu minha bebezinha, estava toda formada. Fiquei na maior felicidade. O embrião o feto, né, já estava lá todo formadinho. Aí fiquei numa felicidade só. Aí lá da ultrassom deu que eu tava de 14 semanas. Aí logo corri, marquei a morfológica. Marquei ter num lugar aqui próximo, Bom Jesus da Lapa, Bahia, que muita gente conhece, que é um lugar que vem muitos romeiros. Aí fui fazer. Errei aqui o tapete. Aí fui fazer. Aí chegando lá, o médico falou que eu estava de 14 semanas e que ele falou que era uma menina. Nossa, mas eu fiquei numa felicidade tão grande. Porque eu já tenho um filho homem. Aí veio o ultrassom, tava tudo ok, saí pra fora. Aí pra guardar o resultado, já mandei a notícia pra minha família, que era uma menininha, todo mundo ficou alegre. Aí depois ele me chamou lá dentro. Aí me falou que ela poderia nascer com síndrome de Down. Ai, gente, meu chão desabou ali na hora. Fiquei tão assim, sabe? Sem chão, minhas pernas ficou mole. Comecei a chorar. Mas enfim, entreguei nas mãos de Deus. Falei, seja o que Deus quiser. E se vir com síndrome de Down, seja feita a vontade de Deus, eu vou amar do mesmo jeito. Aí depois fui pesquisar que uns podiam nascer com problema de coração, mas graças a Deus que lá no... Eu vou deixar uma foto pra vocês aqui, a respeito desse ultrassom. Aí eu fiquei confiante, falei, se for da vontade de Deus, se não foi, e ao mesmo tempo confiante que ela não tinha síndrome de Down. Aí fiquei, aí nas 20 semanas fui fazer a morfológica novamente.
que acho que é do segundo trimestre, porque essas coisas assim eu não sou muito ligada, não. Aí lá, outra bomba. O médico falou que eu estava com colo curto. Esse médico não me orientou em nada, não me passou para mim ir para outro médico. Eu que cheguei em casa, fui pesquisar o que era colo curto. Nossa, na hora que eu pesquisei, que eu fiquei sabendo, a única coisa que ele passou para mim tomar só foi o Ultragestan. Não me falou dos riscos, não me falou nada, nada, nada. Aí cheguei em casa, fui pesquisar o que era colo curto, que o bebê pode nascer prematuro, antes do tempo, tinha que ficar em repouso, um monte de coisinha. Aí aqui na maternidade, um obstetra, ela atende pelo SUS. Aí como eu tava sem dinheiro para fazer uma consulta particular, aí eu passei nela. Isso já tinha passado uma semana. Meu colo tinha dado 1,9 milímetro quando eu fiz a morfológica. Aí quando eu passei nela, ela me orientou que não era nem pra mim estar lá, que era pra mim estar fazendo acompanhamento, porque colo curto era uma coisa muito séria e que ela não ia passar pra me fazer a ciclagem porque eu já estava com 21 semanas. Não poderia mais fazer a ciclagem, só resolvi o pressário. E eu nem sabia o que era pressário, depois ela foi me explicar, eu fui pesquisar também. Aí ela me orientou o Dr. Hermeson, de Guanabí. Aí eu achei vaga com ele só uma semana depois. E nesse período eu fiquei de repouso. Só deitadinha, só levantava para tomar banho, ir no banheiro. Fiquei mais deitada, angustiada, no medo, mas eu chorava, pensando na aflição que eu tinha de minha filha nascer antes do tempo. E eu moro aqui no interior da Bahia, não tem aquela assistência, sabe, de UTI, que ela ainda me falou, se nascesse antes do tempo, tinha que sair pra fora, e um monte de coisinha, que a gente ainda fica mais preocupada ainda. Aí eu peguei e fui pra esse médico, aí chegando lá, meu colo estava 1,5, se eu não me engano. Que ele falou que... Não, 1,5 não, 1,10. Eu sei que já tava quase nenhum, pouquíssimo para abrir. Aí ele foi e falou que eu já fui para me colocar o pressário. O pressário foi ter 800, acho que foi 850. Que foi um dos lugares que eu ainda encontrei mais barato. Aí eu coloquei esse pressário. Aí eu vim me embora. Eu moro aqui na Bahia, Serra do Ramalho, Bahia. Se eu não me engano, é 200 e tantos quilômetros desse local onde eu moro. Aí eu vim me embora. Aí foi com uma semana para me voltar. Só que aí, na viagem, eu peguei muito sol na frente, porque eu tinha que vir com o banco inclinado para trás, porque eu não podia ficar pressionando a barriga para não acontecer do colo abrir. Aí eu vinha mais deitada. Eu tinha que vir no banco da frente. Vim tomando sol na barriga. Aí quando cheguei em casa, foi uma infecção danada. Toda hora levantando para ir no banheiro, coisa que eu não poderia fazer, e usando esse pressário. Deixa eu falar a respeito do pressário. Tem uns relatos, umas meninas falam que não dói e outras falam que dói. No meu caso, doeu. Eu senti bastante para colocar, que ele fazia muita força, porque meu colo estava muito curto. Fiquei toda dolorida por dentro. Aí eu senti o pressário, me incomodava. Aí depois de... Deixei assim, que é uma forma de dizer, né? Aí depois de uma semana... Aí passou, né? Tomei remédio pra infecção. Aí o incômodo do pressário passou. Aí comecei a fazer acompanhamento com a obstetra, minha gente. Esqueci. Aí com essa mesma que eu passei na maternidade, que ela também atende, ela faz pré-natal particular. Aí eu comecei a fazer com ela. Aí eu fazia online, que eu não podia presencial.
Aí eu muito inquieta, eu peguei e ainda fui na maternidade pra ela dar uma olhadinha pra mim, ela não quis olhar. Ela falou que eu tinha que estar de repouso, porque eu senti que o pressário tinha saído nessa mesma semana que eu coloquei. Só que ela não quis olhar, que disse que tinha que ser um médico, colocou. Aí, como era muito longe, eu ainda falei com ele que uma semana eu não ia. Eu fui depois de 15 dias. Chegando lá, ele foi olhar que tinha que fazer a revisão para ele dar uma apertada no pressário. Aí ele falou que o pressário estava mal posicionado. Ou seja, né, já tinha saído fora do lugar. Aí ele continua o repouso, aí depois de 15 dias você retorna. E essas viagens eram muito cansativas, porque é muito longe, mais de 3 horas viajando. Aí eu voltei para casa, continuei o repouso, orando a Deus, pedindo a Deus, porque quem nos ajuda é Deus, e a confiança estava em Deus. E esse ultrassom que o médico falou que minha filha podia nascer com síndrome de Down, eu não mostrei para ninguém, não falei, só falei para minha mãe, para meu pai, algumas pessoas que sabiam. Eu falei, eu não vou mostrar esse ultrassom para ninguém. Até então, esse médico da morfológica, ele queria que eu fizesse um exame tão invasivo que ele tira o líquido por cima da barriga, o líquido amniótico, para saber se a criança ia nascer com síndrome de Down ou não. Eu recusei, falei que eu não ia fazer e não fiz. Depois eu fui pesquisar, esse exame é muito invasivo. Muitas mamães perderam seus filhos através desse exame e os bebezinhos eram saudáveis. Vai seja o que Deus quiser. Não fiz. Aí, voltando ao uso do pressário, né? Aí depois passou mais 15 dias, retornei nele. Eu já estava com... Ai, gente, eu não me lembro. 20 e algumas semanas. Aí, chegando lá, ele olhou. Ele ficou todo preocupado. Ele falou que o meu colo já estava aberto, que o pressário já tinha saído fora do lugar, que eu já tinha perdido o tampão mucoso. Eu não sei se eu perdi ou não, porque eu não percebi, que as mulheres quando perdem, né, percebem. No meu caso eu não percebi, mas falou que eu já tinha perdido. Ai, gente, pensando num desespero. Ai, mas eu cheguei em casa, eu vim de Guanabí aqui, chorando, pensando num desespero e pedindo a Deus, Senhor, tu que me deste, não toma não, meu pai. E aquele medo da minha filha nascer prematura. Aí ele, vamos ver se chega pelo menos às 32 semanas. Pensa numa semana que eu passei angustiada. Eu não sei se foi um mês por aí para dar as 32. E eu pedindo a Deus, que minha filha, a gente pede tão pouco, né? A nossa fé é tão mínima. Eu de pedir até os 9 meses, eu pedi até as 34 semanas. Falei que nascer com as 34 tem uma chance, né? Porque uma colega minha, a bebezinha dela nasceu com 34, nasceu perfeita. Não precisou ir pra UTI, nada disso. Eu pedi a Deus, que eu chegue pelo menos às 34 semanas. Gente, pensa cada dia que eu acordava, que eu não tinha contração. Nossa, mas eu louvava tanto a Deus, mas eu orava, eu agradecia. Deus, obrigado por mais um dia, minha filha, aqui no forninho. Que às vezes a gente, mamãe fala assim, né, no ventre, a gente fala no forninho. Ai, Jesus. E fiz meu repouso certinho, porque ele ia me liberar, né, pra me sentar uns pouquinho. Eu fiquei do mês de julho até o mês de outubro só deitada na cama, deitada. E com fé, minha filha vai nascer com uns 9 meses. Aí foi passando, fazendo o acompanhamento com a obstetra online, que eu não podia ir presencial. Aí ela falou comigo, você só vem presencial comigo se você completar as 37 semanas pra vir pra mim, tirar o pressário. Porque o pressário já tinha saído fora do lugar, mas eles deixou lá dentro do útero, fora, dentro não, né? Dentro da criança. Fora pra ver se sustentava. Gente, pensando numa dor na hora que eu levantava. Mas doía tudo aqui embaixo, essas partes.
o peso da criança. Doía tanto, porque o colo já estava aberto. E na hora que ela mexia, meu Deus, parecia que ia sair, mas doía tanto. Eu não sei se é por causa do colo curto, eu acredito que sim. Aí o peso dela. Aí graças a Deus que na gravidez eu já sou fortinha, né? Eu não peguei. Eu peguei 1,2 kg no final da gestação. Até então, quando eu fazia ultrassom, o peso dela era bem baixo. Mas eu falei, tudo é de acordo com a vontade de Deus, né? Porque se ela crescesse muito lá dentro do meu ventre, era perigoso ela ter nascido antes. Aí, gente, cheguei às 32 semanas. Aí foi aquela maior felicidade. Falei, se eu cheguei até aqui, né? Eu vou chegar mais. Aí foi passando as semanas. Aí, toda noite, quando amanhecia, eu louvava a Deus, obrigada a Deus por não sentir contrações. Era um medo, era sentir contrações e a bebê nascer antes do tempo. Aí, foi chegando, chegou às 34. Nossa, pensa numa felicidade que eu pedi a Deus para chegar pelo menos às 34. Que na minha cabeça, né, falar que chegar às 34 é menos risco. Aí eu tive a consulta lá depois das 32, eu tive uma consulta com a obstetra. Aí eu perguntei ela, falei, doutora, o que você achava se eu chegava às 32? Aí ela falou que achava que não, pela medicina que não, que meu colo já estava aberto. Ela falou que teve outra paciente, só chegou até às 33. Aí depois foi chegar às 34, 35. Falei, doutora, eu acredito que eu vou chegar às 37. Ela falou assim, eu também. Meu celular parou de gravar sozinho. Cheguei às 37 semanas. Aí eu fui para Bom Jesus da Lapa, que ela atende lá. A consulta presencial. Primeira vez que eu fui lá ver ela depois que eu já tinha visto na maternidade. Aí cheguei, fui fazer minha consulta, ela tirou o pressário. Pensa numa felicidade. Eu ainda tirei umas 2 fotos com meu esposo, que eu também não queria ficar muito tempo em pé. Ela ainda falou, então você pode parar outra gestante, pode ser que na outra semana ela nasça. Mas eu não queria, porque eu queria fazer a cesariana e fazer a laqueadura. Eu já tinha até ajeitado que minha cunhada trabalha no hospital, ela ajeitou pra mim lá com o médico, ele ia fazer pra mim. Aí eu tinha marcado a cesariana até pro dia 30 de outubro. Aí eu vou fazer repouso, vou continuar usando o Ultragestan até completar mais esses 15 dias, né? Mais de 15 dias, que aí dava os 9 meses. Só que aí minha cunhada, então, que não é Claudineia, faz os exames, que aí quando a gente ir lá fazer a cesárea, o médico já avaliar, você faz de urina, os exames de rotina. E assim eu fiz. Aí eu fiz, aí nos meus exames, eu já estava com 38, quando eu peguei o resultado, 38 e 3 dias. Aí aguardando a cesariana para fazer a laqueadura. Aí lá nos exames, a moça do laboratório falou assim pra mim com urgência pro hospital, porque minhas plaquetas estavam baixas. Isso era dia 25 de outubro. Aí eu fui no hospital aqui da minha cidade. Aí o médico repetiu o exame para ver, minha plaqueta tava baixa mesmo. Tinha dado mais alto, tinha dado 100 e alguma coisinha. Aí eu mandei foto pra minha obstetra. Aí contei a situação, mandei as fotos, né, dos resultados do exame, que eu fiz o antes e depois. Ela falou assim, não confia não, amanhã, porque isso já era tarde, amanhã você vem pra maternidade, aí você passa no obstetra, porque lá todos os dias tem.
E assim eu fiz, arrumei as coisinhas, eu falei, vou logo levar as coisas da bebê, porque ninguém sabe, né, o que pode acontecer. Aí eu peguei e fui. Aí lá fiquei aguardando. Aí ela atendeu os internos, depois lá por umas 10 horas ela me atendeu. Eu passei nela, ela fez o ultrassom. Aí lá ela viu que os ultrassom da bebê os batimentos estavam baixos. Só que ela não tinha me falado nada. Aí ela mandou ir pro cardiotopo e depois repetir um exame de urina. Aí eu fiz o cardiotopo. E uma demora, aí fazia e tirava. Aí depois veio mais outro médico, que era o teu cirurgião, que ele também é obstetra. Ele é obstetra e é o anestesista. Aí ele ficou lá e não encontrava mais o batimento da minha filha. Só o meu. Nisso já ia dar meio-dia. Aí eles ficou preocupados. Bora pra cesariana de emergência. Aí rápido correram pra tentar salvar a vida da minha filha. Aí nós correu lá pra cima, rapidinho, ela abriu, tirou. Eu só escutei ela falando assim, menininha, mas você me deu um susto. E além disso, eles não queriam também, ela ficava falando que eu não tava de 9 meses, minha barriga era bem pequenininha. Ela, você não está de 9 meses? Eu falei, estou com 38 semanas e 4 dias. Aí nós fomos, aí fez a cesariana. Aí ela não quis me ligar, né, fazer a laqueadura, porque eu não tinha feito aquele planejamento familiar, aí ela não quis. Aí tive a minha filha nasceu perfeita, não tem que ser medo de dar, glória a Deus por isso. Minha tanta aguardada Elisa chegou. Aí correu lá pra baixo, levou ela pra minha mãe, aí foi suturar, minha pressão até caiu, eu fiquei tonta. Aí depois me levou pro quarto, vi a minha filha. Coisa mais linda, minha bebê. Toda mãe acha seu filho bonito, né? Aí comecei passando mal, começou com calor, um calor. Foi um calor, gente, mas eu fui passando mal. E eu só falando que eu estava com calor, que eu não estava bem. Aí depois que eles viram que a coisa era séria, eles veio ver pra ver se eu tinha hemorragia. Não, graças a Deus eu não tive hemorragia por dentro. Perdi sangue na hora do parto. Mas o médico falou que pela quantidade que eu perdi, não era pra me estar passando mal daquele jeito. Fui passando mal, às vezes escurecendo. Eu sei que eu quase morri pós-parto. Só não morri porque o meu Deus me sustentou. Já não tinha mais pressão. O que eu consegui ouvir. Aí olhar a glicose, um monte de coisa, eu sei que tá tudo alterado. Aí por fim, eu acredito que fui lá pra meia-noite, depois desse horário, que aí a médica já tinha ido, tava outro médico lá, que era um médico de novato. Aí eles viram que a coisa tava tão séria que aí resolveram pedir sangue. Aí graças a Deus que do lado tem um hospital, aí lá tinha 2 bolsas de sangue. Aí depois que eu tomei esse sangue, que eu melhorei, fui melhorando. Mas pensa numa tribulação. Aí Deus teve misericórdia, fui melhorando. E pensa numa sede, gente. Minha vontade era de tomar água. Se me desse acho que 3 litros de água eu tomava, porque era uma sede tão insuportável, uma sede que eu nunca vi uma coisa daquela não. Aí, depois que eu tomei o sangue, tomei 2 bolsas de sangue, melhorei. Aí fui melhorando. Aí no outro dia minha saturação tava baixa, cheia de gases. Eu passei um bom bocado pós-parto. Aí, graças a Deus, no outro dia eu pedi pra ir embora. Aí eles passou um remédio pra mim tomar. Tomei.
Aí depois eu fui repetir o exame depois de 8 dias. Eu ainda estava com anemia, minha anemia estava 6. Minha não, que ela não me pertence, minha anemia estava 6. Aí fui pro hospital aqui da minha cidade. Aí tomei mais 2 bolsas de sangue. Aí o médico passou Combiron, é uma medicação, né? Aí continuei tomando. Aí todo mês eu repetia, ela foi subindo, até eu não estar mais com anemia. E hoje estou aqui para contar o meu testemunho de vida também. Que eu também nasci junto com a minha filha naquele dia. Que Deus é fiel. Então você, mamãe, que está passando por isso, não se desespere, se apega com isso. E hoje eu tô uma prima, ela está passando por isso também. Ainda eu perguntei ao médico o mal dela é do síndrome de Down. Eu perguntei por que pode nascer assim. Aí ele falou que um dos fatores é a idade. Na época eu estava com 37, hoje eu estou com 39. E minha prima tem 28 anos e o bebê dela pode nascer também. Só que o dela deu mais alteração até no coração. E graças a Deus que o da minha não. O da minha só foi o da nuquinha lá. Aí ela já fez outro ultrassom bem especializado com o médico, que é esse Hermes também que eu passei. Aí ela está fazendo acompanhamento com ele. Aí uma alteração lá já não deu mais nesse. E eu creio que o dela também vai ser a mesma coisa do meu. Não vai dar nada. Que o bebê dela vai nascer saudável. Ela está numa preocupação. Eu falei, não se preocupa não. Deus está no controle de tudo. Aí, esse é o meu testemunho. Espero que vocês gostem, que ajuda. Porque muitos relatos também me ajudou bastante quando eu estava passando por isso. Ainda mais eu tava de repouso, né? Aí eu ficava no celular só procurando as coisas. Aí umas coisas ajudam e outras não. Aí hoje minha bebê está aqui. Agora, hoje são... Eu não sei se eu falo no início do vídeo. Hoje é 14 de outubro. Aí dia 26 agora, ela faz 1 ano. Eita, glória a Deus é fiel. Depois desse tanto de anos, Deus me honrou com a minha filha. E eu não contei no início do vídeo, mas minha filha foi promessa. Eu esperei essa promessa durante 7 anos. E hoje estou aqui para contar a minha vitória, né? Esse é o meu testemunho. Espero que vocês gostem. Aí eu vou lhe pegar a minha filha para vocês verem. Aqui, gente, ó, meu milagre. Elisa. Quando Deus quer, Deus sustenta. O pressário não segurou nada, nem uma semana. E hoje está aqui, ó. Nasceu com 38 semanas e 4 dias. Dá tchau, mãe. Ei, gente, tchau.